Oiê! A primeira coisa que todo mundo começa a fazer quando resolve se organizar é uma lista de tarefas. Faz sentido porque você está colocando o que precisa ser feito, mas o problema é parar por aí. É esperar que essa lista de tarefas se torne um dia produtivo. E não vai ser. Listas de tarefas não funcionam, não é produtivo e vai só te frustrar. Nesse vídeo eu vou te dizer por que isso atrapalha a tua organização e como fazer direito. Vem comigo. Eu sou a Gabi Bride e aqui no canal eu falo sobre organização pessoal, produtividade, tudo isso para tirar o caos da tua rotina. Se você ainda não está inscrito, aproveita para fazer isso agora, ativa as notificações para eu poder te avisar quando tiver conteúdo novo e também já deixa um like por aqui. Assim como a gente não aprende na escola sobre educação financeira, apesar de já ter alguns projetos nesse sentido nas escolas, a gente não aprende sobre organização pessoal, sobre como planejar os nossos dias. Então a gente vai na intuição. E claro que a primeira ideia é listar. Você pega o papel, coloca lá tudo que você tem para fazer. Num primeiro momento, você fica aliviado, acha que vai ser produtivo. O efeito imediato é o de desafogar o cérebro, de visualizar as pendências. E isso é muito bom. Mas qual que é o problema? A maioria esmagadora das pessoas para por aí. Faz a lista e começa a executar. Chega no final do dia frustrado, porque dificilmente consegue cumprir. Ou até sustenta esse esquema 3 dias, 1 semana e depois abandona. Agora eu vou te dizer os problemas e por que isso não funciona. O primeiro problema é que tudo o que você se propõe a fazer precisa ter definido o tempo que você vai levar para isso. Se você não define o tempo das suas tarefas, são as tuas tarefas que vão definir o teu tempo. Isso é uma conclusão da lei de Parkinson, que diz o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Essa teoria é da década de 50 e ao longo dos últimos anos, muitos pesquisadores se debruçaram sobre essa ideia e perceberam que as pessoas levam mais tempo para fazer suas atividades se não estipularem um tempo. Ou seja, com muito tempo solto, você vai levar mais tempo para fazer e não necessariamente vai aumentar a qualidade do teu trabalho. E é por isso que eu bato na tecla de coloque tempo de execução para tudo que você se propõe a fazer. O segundo problema é decorrente desse primeiro. Quando você vai fazer cada item dessa sua lista de tarefas? Veja, se você não tem estipulado o tempo necessário para cada coisa, como que você vai saber em que momento do teu dia você vai fazer? Nós temos compromissos, que são aqueles que têm hora marcada para acontecer. E nós temos as tarefas e atividades que podem ser feitas nos intervalos desses compromissos, nos blocos de tempo livre. Só que se você não estipular que a ida ao supermercado vai levar 40 minutos, como que você vai saber se dá para ser feito entre deixar as crianças na escola e o horário no médico? Ai, Gabi, mas na minha cabeça eu me organizo. Se você me fala uma coisa dessas, eu já digo para você voltar 3 casas no joguinho da vida, porque cabeça não é lugar para organização. É agenda, é planner, é Google Agenda, o que for. Vamos para o terceiro problema. Priorização. Uma lista de tarefas é só uma lista, tá, gente? Ela não te mostra o que você deve fazer primeiro de acordo com o que é mais importante para você. Se você não segue um sistema de priorização, você corre o risco de fazer primeiro as tarefas que não são importantes, que não te trazem resultado, ou que não vão de fato resolver as suas urgências. Então, você tem que saber o que é prioridade na sua lista e o que pode ser agendado e o que pode ser delegado. Se você ainda não sabe fazer isso, assista esse outro vídeo aqui que eu te ensino como fazer. Por fim, o último problema é que lista não é feita para planejamento, a lista é feita para execução. Então, a lista é parte de um processo de planejamento, ela é uma etapa. Gabi, como é que eu vou fazer isso então? Você deve fazer uma lista na técnica do desafogo, no domingo à noite ou na segunda da manhã, dependendo da sua rotina, em que você lista as suas pendências, o que você tem para a semana. Só que eu falei que é uma etapa, porque depois dessa lista você deve definir quais dessas tarefas são prioridade, quais são delegáveis, quais você precisa estipular um prazo e então diluir ao longo da semana e colocar na tua agenda os prazos que você definiu, entendeu? A lista por si só não te permite mapear as pendências. E eu preciso lembrar que quando a gente tem isso mapeado, quando a gente sabe o que tem pelos próximos dias ou nas próximas semanas, a gente tem a tranquilidade
nos dias. Isso tira aquela ansiedade de, eu deveria estar fazendo outra coisa. Não! Você está fazendo o que você tem que fazer, o que você definiu como prioridade. Então, fica tranquila que está tudo no esquema. Ao mesmo tempo, também te dá paz no coração que, caso surja algum imprevisto, você consegue olhar o todo nos próximos dias e remanejar também. Eu espero que de alguma forma essas dicas tenham te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar por aqui que eu respondo, ou então lá no meu Instagram, @Gabi_Bridge, tá bom? Até a próxima!